Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Geografia. Seria uma continuação da aula anterior, quando nós estávamos falando sobre desenvolvimento social. E hoje, para complementar, vamos falar sobre o desemprego no Brasil e o cenário ao qual o trabalhador brasileiro, a base da pirâmide social, enfrenta na atualidade. Lembrando que esse vídeo ele está indo para o YouTube no ano de 2022. Caso, né, a posteridade dá uma olhada nesse vídeo daqui a alguns anos, essa aula é datada de 2022, tá? É ano de eleição, tem muita expectativa quanto o próximo presidente e tal. E vou pegar também e fazer uma projeção para 2023, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com essa tabela aqui, mostrando a distribuição da população ativa brasileira por seu setor de atividade numa tiragem de 10 anos. Isso a partir de 1960, tá? Se você quiser dar uma analisada mais detalhada desse gráfico, pode pausar o vídeo, faz sua leitura e aí depois a gente retorna. Mas só vou fazer só uma análise aqui superficial, mostrando que os três principais setores, o primário, né? O primário que é voltado mais para a agricultura e a extração de matéria-prima, o secundário que seriam as indústrias, e o terciário, que está ali envolvido o trabalhador médio, o operário, o assalariado e também o comércio de modo geral. Não o investidor comercial, mas o trabalhador do comércio, aquele que vive do comércio. Tá? Então observe que de 1960 até 2020 o setor primário ele tem perdido mão de obra, isso dado aos investimentos que foram inseridos, né, na agricultura, já não precisa mais de tanta força braçal assim, por conta das máquinas, as colhedeiras, as semeadeiras e por aí vai. Observe que o setor secundário das indústrias teve um aumento até o ano 2000 e uma queda até 2020. Então, esse aumento de 1960 até o ano 2000 é consequência, né, da migração do campo para as cidades. Então, as indústrias elas vão absorver muito dessa mão de obra. E a queda entende-se que é também por um investimento tecnológico, já não precisa mais de tantas pessoas manuseando uma máquina ela chega a fazer o trabalho de 30 a 50 pessoas, necessitando apenas de monitores, né? Pessoas para controlar o ritmo e fazer a calibragem dela. Então, de 2000 a 2020 surge uma queda, é uma queda ainda tímida, mas ela existe. Agora observe que o setor terciário, ele só faz crescer. Tá, professor, mas se a agricultura e se a indústria ela perde mão de obra, então por que é que o setor terciário ele tem uma elevação? Tem uma elevação porque o comércio é uma engrenagem que sempre vai manter a economia ativa. Isso é histórico, isso desde que existe seres humanos no contexto histórico, desde que existem pessoas desenvolvendo a história, o comércio ele sempre vai existir como força motriz. Isso foi na época do escambo, isso foi no princípio do mercantilismo e por aí vai, até chegar ao modo de produção industrial. Então, o comércio, a prestação de serviço, a venda de mão de obra, sempre vai existir em todo o período histórico social da humanidade. Tá? E um destaque para o comércio. Comércio é engrenagem e força motriz para o desenvolvimento humano, para a sobrevivência da humanidade. E eu deixo aqui uma estimativa da empregabilidade ou os setores que mais vão absorver mão de obra
daqui até 2030, de 2022 até 2030. Então, o setor de serviços, em primeira análise, esse setor de serviços, um destaque para as privatizações, né? As terceirizações, as terceirizadas. Então, isso aí vai ter muito foco de investimento. Em paralelo, indústria e agropecuária, porque vivem de mãos dadas, né? Tanto a indústria precisa da agricultura e da agropecuária, por assim dizer. Digo agricultura e agropecuária como uma coisa só. Tá? A atividade de produção animal e a atividade de produção mineral, agropecuária, e a indústria, porque ela precisa dessa matéria-prima que a agroindústria ela vai proporcionar. Coloca o comércio como administração pública como braços da indústria e a construção civil como uma ramificação promovida pela agropecuária. Por quê? Porque a agricultura e a agropecuária ela vai fornecer matéria-prima para a indústria que vai proporcionar material para a construção. E a indústria que vai fomentar o comércio e vai precisar de administração para poder distribuir, né, esses recursos para a infraestrutura. Então, são esses os 6 principais setores que vão absorver mão de obra para o ano de 2030. E esses percentuais de empregabilidade do setor terciário, ele soa como exagerado. Ele soa como exagerado, pois ele se aproxima muito do padrão apresentado por países ricos, como por exemplo os Estados Unidos. Apesar da distância abissal entre a realidade socioeconômica, comparando, né, em comparativo a Brasil e Estados Unidos. Então, esses percentuais eles são exagerados. Eles precisam de uma análise mais profunda. Porque todas as mazelas sociais do Brasil, tais como a falta de investimento na educação, não apenas na educação básica, mas principalmente na educação profissional, não existe mão de obra qualificada ou tanto que precisaria para que ela fosse inserida na terceira revolução industrial. Falei sobre isso na aula anterior. E isso gera carência de pesquisadores, de cientistas, de estudiosos, e por isso ainda falta no Brasil condições adequadas no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento humano, para produzir produtos e componentes, e isso obriga a importação, a importar tecnologia, a pagar royalties, e tudo isso pago com recursos que poderiam ser investidos em pesquisas e desenvolvimento. Então, por isso, eu digo que esses percentuais do setor terciário, apesar de ser realidade, mas eles são muito exagerados, dado essas carências que o Brasil tem na questão social. A escassez de recurso para investimento em pesquisa e desenvolvimento produz assim um círculo vicioso. Por quê? Menos recursos em investimento em pesquisa, o que produz menos rendimento, né, já que não existe investimento em pesquisa. Isso gera maior gasto, porque a gente precisa importar quase que tudo. O Brasil quase que não produz aquilo que ele precisaria para investimento tecnológico e, portanto, menos recursos para se investir em pesquisa e desenvolvimento. Não estou nem falando aqui na questão social ainda, tá? Isso aqui é só para dar margem para o que a gente vai falar lá na frente. Esse descaso com a educação não só perpetua, como agrava as desigualdades sociais no Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, em 2001 viviam no Brasil 54 milhões de pobres, e esses 54 milhões representava 32% da população brasileira. E se considerarmos a distribuição de renda, ou seja, a distância entre ricos e pobres, o Brasil é o quarto país do mundo com pior distribuição de renda, atrás apenas de Serra Leoa, República Centro-Africana e Suazilândia. Isso é preocupante. Por quê? Porque o Brasil é o quarto pior em distribuição de renda. Se nós formos analisar ao que muito se critica, por exemplo, Cuba, por ser um país comunista, China, por ser um país comunista,
As crises sociais que Venezuela, Argentina e Bolívia enfrentam, mesmo assim, são países que têm uma distribuição de renda melhor do que a brasileira. Então é muito preocupante. E alguns números que exprimem essa péssima distribuição da renda. Primeiro, os 10% mais ricos embolsam 46% da renda nacional. Então, tudo que se produz de renda, 46% dela, fica com os 10% mais ricos. Então, é uma minoria rica se beneficiando de tudo aquilo que a base da pirâmide produz. Os 10% mais pobres ficam com 1% da renda nacional. A renda média dos 10 mais ricos é de R$ 2.741. Alto lá. 10% mais ricos. Isso significa que de toda a população rica, de tudo aquilo que se produz com o PIB, se dividir esse montante entre os 10% mais, eles ficam cada um com 2.741. Tem aqueles que ganham muito mais, tem aqueles que ganham muito menos, mas fica nessa média aí. Tá? E se você for colocar nessa conta também políticos e acionistas, é bem significativo. Por isso que essa divisão é uma média, porque senão fica muito gritante a distância social. A renda média dos 10% mais pobres é de R$ 61. Mas, professor, eu sou assalariado, então a minha carteira de trabalho diz que eu ganho R$ 1.200. É a mesma matemática que se faz para o mais rico. Tem muita gente que não tem carteira assinada, tem muita gente que não recebe salário, tem muita gente que vive com menos de $1 por dia. Então, é uma média que se faz entre toda a base da pirâmide, que se divide o montante produzido entre eles e dá essa média de R$ 61. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todo projeto social que o governo faz, quem paga é o trabalhador. Aquele trabalhador assalariado que paga juro, que paga prestação, aquele trabalhador assalariado que financia, que paga imposto. Então é ele que banca os projetos sociais. Entende qual é a diferença? No meu ponto de vista, esse projeto social tinha que vir da parte mais rica, seriam eles que teriam que bancar, mas quem paga é o trabalhador, tá? É o trabalhador que paga o sistema presidiário, por exemplo, é o trabalhador que paga os altos salários de senador e deputado. Então, essa parcela mais rica não arca com nada, vive só de incentivo e benefício. Com renda em queda e desemprego alta, o brasileiro teve poucos motivos para comemorar o 1º de maio de 2022, que por nós é conhecido como Dia do Trabalhador. Por quê? 1 em cada 5 trabalhadores das regiões metropolitanas está desempregado. O rendimento médio real do trabalhador nas regiões metropolitanas do país acumula uma queda de 10% desde 1999. Então é só pegar de 1999, fazer uma multiplicativa em 20 anos. Então, em 20 anos, a cada ano, o brasileiro perdeu 10% do seu poder de compra. Isso por conta da mudança do regime cambial. As projeções para 2023 não indicam, até o presente momento, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a possibilidade de reversão significativa da situação. Tá? E para virar esse jogo, segundo uma ótica economista, seria preciso que o país voltasse a crescer a taxas elevadas, enquanto a economia não ingressar em um ciclo de crescimento com pelo menos 3 anos de duração, dificilmente os trabalhadores terão aumento no seu poder de compra. Então, se você está achando que Lula vai ser a solução para as suas questões financeiras, você está enganado. Não estou fazendo aqui apologia nem defesa a candidato nenhum. Quem conhece o canal, quem segue o canal, sabe qual é a minha posição quanto à política brasileira. Tá? Então, o primeiro passo para a reversão do quadro atual seria dado com um corte radical nos juros, ou incremento maior da produção para exportação, que aí entraria mais dólar e mais receita para os cofres públicos. Os juros baixos criariam aquilo que os economistas chamam de círculo virtuoso,
O crédito mais barato estimula o investimento, o que amplia a produção, isso gera mais emprego e renda e vai resultar em aumento de consumo, fazendo a economia crescer. A questão é que os juros estão caindo lentamente por causa das pressões inflacionárias. A inflação ela está em alta, baixou-se o juro, só que esse juro baixo não promove o investimento. É só um controle inflacionário para não ficar pior a situação do trabalhador. O Brasil não pode contar apenas com um possível aquecimento da atividade econômica para romper esse círculo vicioso do desemprego e da queda de renda. O crescimento ele precisa ser acompanhado de políticas de combate à pobreza e ao desemprego. Política de combate à pobreza não é a esmola que o governo dá para a população menos favorecida. Deveria se investir em educação básica e educação profissional, devia se investir em produção de renda, em emprego, em financiamento, e dessa forma daria ao trabalhador a possibilidade de ele ser um investidor, de ele ser um produtor de receita, de ele realmente elevar na cadeia social, que aí ele passaria, né, de vendedor de mão de obra a produtor de mão de obra. E cada ponto percentual de aumento da renda, seguindo esse parâmetro, seria uma redução da pobreza em 0,9%, o que, para os padrões atuais, seria muito significativo. Mas quando é que o governo vai fazer isso? Insisto, população forte, população esclarecida, tirariam eles do poder. E eles jamais vão investir em educação, jamais vão investir em possibilidade de ascensão social pela sua produção de riqueza, já que os benefícios ao qual eles vivem ficariam comprometidos. Mesmo no melhor dos cenários que seria possível, né, para o aumento dessa realidade, que seria um crescimento anual do PIB em 4% pelos próximos 5 anos, mesmo assim, dentro desse cenário otimista, não conseguiríamos grandes avanços no combate à pobreza, se não forem adotadas políticas específicas, né? Como a exemplo que eu citei. E sem esperar mudanças no quadro econômico, o primeiro semestre de 2023 ele será caótico. Isso eu já deixo como um alerta, tá? Se você vive de oba-oba, se você acha que política é time de futebol, que você fica brigando, idealizando candidato A ou B, você precisa, infelizmente, rever os seus conceitos. Não digo infelizmente não, seria necessário rever os seus conceitos, que política não se faz dessa forma. O que precisa é se ter uma análise melhor para o setor econômico, para o setor de produções. Deveria se olhar mais para o trabalhador brasileiro, que se esvai trabalhando, se limitando, se privando de muita coisa, unicamente para sobreviver. O trabalhador do Brasil ele não tem possibilidade nenhuma de ascender socialmente se ele não tiver uma ajuda do governo, mas uma ajuda significativa, tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não se esquece de inscrever no canal, divulgue, compartilhe e tudo em prol de uma educação mais efetiva. Fiquem todos bem, até uma próxima.